Cachorrinhos brincam ou jogam? Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante. Animais brincam ou jogam? Esse tema me surgiu justamente após o fichamento, né? Eu terminei de ler e comecei a fichar o gamification da Flora Alves, né? E ela faz uma afirmação aqui que me levou a uma dúvida, a uma boa pesquisa e a esse vídeo. E antes da gente começar a tratar desse assunto, eu quero lembrar vocês, se quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere acessar a promoção Kindle Unlimited, o link está aqui na descrição, é só se inscrever e nos apoiar, curta, compartilhe, certo? Vamos construir juntos o canal Pesquisa e Jogos. Então vamos lá, qual foi a afirmação que a Flora Alves fez que me deixou uma pulga atrás da orelha, né? O game é algo ainda mais antigo que a cultura, uma vez que a cultura pressupõe a existência da sociedade humana. Os animais também brincam e, se observarmos um grupo de animaizinhos brincando, percebemos que reproduzem atitudes e gestos que parecem um certo ritual. Brincam e se mordem, com uma força que parece controlada para não machucar o outro e, evidentemente, se divertem com essas brincadeiras. Desta forma simples de observação, concluímos que o jogo parece ser mais do que apenas uma manifestação biológica. Ele é uma função significativa, e isso é muito importante quando o transportamos para o gamification. Então, essa é uma afirmação que a Flora Alves vai fazer na página 17 aqui do gamification, vou deixar o link aqui na descrição, certo? E o que é que vem a acontecer? Quando a gente pensa essa afirmação, a gente tem que lembrar o princípio, o conceito de jogo, né? E a Flora Alves ela vai utilizar também o conceito que a Jane McConnell utiliza, certo? Ela vai dizer o quê? Que os jogos são capazes de impactar a realidade, porque eles têm metas claras, certo? Que vão dar um senso de objetivo aos participantes, tem um conjunto de regras que servem para limitar as maneiras óbvias de vencer o jogo, um sistema de feedback que vai apresentar aos jogadores e às jogadoras o quão próximo eles estão de atingir a meta, elas estão de atingir a meta. E tudo isso possibilitado pela participação voluntária, que é justamente aceitar as metas, as regras e o conjunto de feedback para se jogar um jogo. Então, o que é que acontece? Quando a Flora Alves faz essa afirmação, ela está dizendo o quê? Que os animais são capazes de produzir regras. Regras são a grande diferença entre o brincar e o jogar. E é justamente isso nessa afirmação que nos interessa. Ela é uma afirmação extremamente idealista, porque nós temos um viés de inserir no comportamento animal o nosso próprio comportamento. Você vai dizer, o cachorrinho não é tão inteligente. Ele é muito sabido. Nossa, esse animal parece um ser humano, é mais inteligente do que fulano, que fulana. Né? Nós temos esse viés de inserir nos animais as nossas características. Né? O cachorro está sorrindo. Isso é algo nosso. E a gente vai chamar isso de animismo. Né? Então o que é que vem a acontecer aí? Eu fui dar uma olhada em alguns estudos dessa área, né, que vai falar de comportamento animal e jogos. Certo? Então, vamos lá. Play Behavior in Non-Humans Animals and the Animals Welfare in Sul, da Ana Flora Sartre Oliveira, do André Oliveira, da Rose Luna. Né? É um grupo de autores, eu vou deixar aqui na descrição, é bem mais fácil. Né? É um artigo publicado em 2009 que vai falar justamente sobre esses comportamentos. Certo? Tem também Current Concepts of Play in Animals, do Frank Beach, de 1945, Genes of Animal Play, Testing the Limits, do Gordon Browder. E, além disso, tem uma matériazinha aqui, cientistas descobrem o que se passa pela cabeça dos animais, certo? Que foi publicada pelo Eduardo Scalarzi em junho de 2008. E o que vem a acontecer?
O que é que eu entendi após fazer essas leituras? O que é que acontece? É muito complexo você provar, principalmente o trabalho do Beach, aliás, do Beach não, do Gordon. O trabalho do Gordon vai dizer que é muito complicado você provar, né, esse tipo de comportamento humano nos animais. São poucas evidências que existem. Por exemplo, a gente tem o trabalho da Jane Goodall, que vai trabalhar com primatas. É um dos mais reconhecidos e maiores trabalhos científicos que existem com primatas, né? E nós sabemos o quê? Que grandes primatas têm capacidade de comunicação. Então, o que acontece? Mesmo assim, é muito complicado você dizer os animais fazem. Porque o que acontece? Primatas são uma exceção, certo? Alguns tipos de mamíferos aquáticos, como golfinhos e baleias, também têm esse tipo de comunicação. Mas isso não quer dizer que eles têm a capacidade de criar um sistema de regras para se jogar algo. Tem capacidade de manifestação cultural. Não existe qualquer evidência científica. E quando nós estamos falando de gamificação, de pesquisa com jogos, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque o que acontece? A gente tem que saber dividir o que é idealismo do que é a realidade. A gente está sempre nesse confronto dentro da pesquisa científica. O que nós queremos, os nossos vieses e a realidade que nós conseguimos observar. Então, pensando dessa maneira, a gente sabe o quê? Por exemplo, tem alguns animais, aí alguns primatas, alguns roedores e principalmente aí os corvos, que são capazes de criar ferramentas. A gente pensa o quê? Só o ser humano usa ferramenta? Não, certo? Mas tudo isso é exceção, não é regra. E aí quando a autora dá o exemplo justamente de filhotes, o que vem a acontecer? Já, poxa, então quer dizer que esses filhotes têm capacidade de produzir um sistema de regras que limita o óbvio, né, as maneiras óbvias de resolver um problema? Bem, isso não existe qualquer evidência. As evidências que nós temos realmente vão dizer o quê? De capacidades comunicacionais, uso de ferramentas, mas isso não quer dizer que os animais são capazes de produzir cultura, que os animais são capazes de utilizar um sistema de regras, de criar um sistema de regras. Mais uma vez, esse é um viés que nós, seres humanos, criamos. Nós colocamos os nossos comportamentos nos animais. O cachorro sorri, o gato é inteligente, certo? O gato tá piscando pra mim. Se o gato piscar pra mim, eu corro, né? Porque é estranho pra caramba. O que vai acontecer? Então, é um cuidado que nós pesquisadores, que nós pesquisadoras temos que tomar. Fazer afirmações em que estejam embasadas na realidade que foi observada. E essa, justamente, é uma afirmação que não pode ser comprovada, uma vez que existem pequenas exceções e a regra é que animais não são capazes de produzir cultura, certo? Então, pessoal, fica aí essa reflexão. Espero que tenham gostado desse vídeo. Você que é pesquisador, você que é pesquisadora, tiver alguma dúvida, quiser alguma referência, vamos bater um papinho, certo? Todos os links dos artigos que eu citei, todos os links também do Gamification, que é um ótimo manual sobre gamificação, vão estar aqui na descrição, tá certo? Um forte abraço e até a próxima!